Boa noite, povo de Deus! Amém! É conferência! É conferência! É conferência! Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Se tiver alguém visitando aqui e ouvir essa alegria baixa, não vai querer vir pra conferência não, hein? É conferência! É conferência! Amém! Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Sou líder da equipe Em Chamas, casado com a Maria Clara, discípulo do Bispo Alexandre e Bispa Aninha. E hoje eu recebi a missão de estar com vocês e compartilhar com vocês a palavra de hoje. Quantos estão aí prontos para receber uma palavra da parte de Deus nessa noite? Quantos vieram com o coração aberto para receber algo de Deus nessa noite? Diga amém. Amém. Amém quer dizer assim seja. Então quando você fala amém, você está concordando com aquilo que eu estou falando. Amém? A gente está começando hoje a nova série do Arena Jovem, Stalker. E eu não sei se você lembra, nós estamos agora na segunda fase, né? A primeira fase do Arena Stalker foi lá em 2021, agosto, setembro. E passou-se num momento de balada, de festa. Alguém aqui lembra? Agora, as palavras estão voltadas para o ambiente estudantil. Quantos aqui ainda estudam? Quantos já pararam, mas vão voltar a estudar, fazer faculdade, tem um projeto futuro? Então, a palavra, a partir de hoje, é voltada para você. Que quer estudar, que estuda, que está no ambiente em que o stalker, que é o diabo, o adversário, anda ao seu derredor, tentando influenciar nas suas ações. Você já parou para pensar que o diabo em todo momento está tentando influenciar nas suas decisões? Está tentando influenciar as suas ações e reações, as suas escolhas? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor, depois dos anjos, está o diabo rugindo como um leão tentando tragar. Por isso que a nossa vida precisa ser constante vigilância, porque existem pessoas que brincam de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Você já parou para refletir sobre isso? O tema da minha palavra hoje é diferente, e daí? Diferente, e daí? Então eu quero começar lembrando algo importante para você. Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Se você achou que veio para cá porque precisa ser igual aos outros, você está enganado. Deus te chamou para ser diferente dos outros. Você pode dizer amém? Amém? Quando você é igual a todo mundo, quem é você? Como você se veste? Quando você é igual a todo mundo, quem é você? Como é que a gente sabe quem é você? Se você é igual a todo mundo. Por isso Deus nos chamou para sermos diferença aonde nós chegarmos. Diferença aonde nós estivermos. Mas o diabo não vai cruzar os braços e achar isso muito bom. Hoje nós estávamos conversando com alguns discípulos nossos e a gente falou que enquanto você se posiciona para viver o que Deus tem na sua vida, o diabo também se posiciona para atrapalhar e não deixar que você viva isso. Mas ele está debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Diferente, e daí? Deixa eu falar para você. Existem muitas pessoas que estão na igreja e elas assumem um papel que não pertencem a elas. Hoje a minha palavra é uma palavra de alerta. Existem muitas pessoas que estão no nosso meio e elas agem como se fossem Deus na vida das pessoas. E quando elas encontram uma pessoa que é diferente delas, elas julgam, elas recriminam, elas escanteiam. Mas esse não é o nosso papel. E hoje você veio aqui porque Deus precisa te lembrar disso. Você não é o Espírito Santo para mudar o outro. Você é a pessoa que Deus quer usar para ganhar. Mas o papel de transformar o outro é do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Muitas pessoas são feridas dentro da casa do Senhor, porque não são abraçadas como precisam,
porque não são recebidas como deveriam, porque tem sempre alguém no nosso meio, o joio, que acha que precisa julgar, que precisa, é assim que você tem que fazer, e nem é líder da pessoa, nem ora pela vida da pessoa, nem jejua pela vida da pessoa, mas se acha no direito de dizer o que a pessoa tem que viver. Quem é você, meu irmão? Você é alguém que está sendo direcionado pelo Espírito Santo para abençoar a vida do seu irmão? Ou você é alguém que está sendo usado pelo diabo para ofender, para ferir, para machucar, para dizer o que é certo, o que é errado? Quando foi que você assumiu o papel do Espírito Santo e deixou que ele parasse de agir para você começar a agir na vida do seu irmão? É duro, né? Mas existem momentos na nossa vida que a gente precisa ser despertados pelo Espírito Santo para entender qual é o nosso papel. A gente está aqui para ganhar pessoas. A gente está aqui para cuidar de pessoas. A Bíblia diz que nós ganhamos, mas de quem é o papel de convencer o homem do pecado? De quem é o papel de convencer o homem do pecado? Então deixa ele agir na vida do irmão. Para de querer assumir o papel que não cabe a você. Amém? A gente está falando de situações em que o Senhor muitas vezes traz pessoas para o nosso caminho que a gente nem faz ideia de que aconteceria, mas é necessário porque talvez você não entenda, mas se Deus colocou alguém no seu caminho, por mais diferente que ela seja de você, você é a pessoa certa para Deus usar, para mudar a vida dessa pessoa. Só que quando você está muito focado no problema da pessoa, na maneira como ela se comporta, na maneira como ela se veste, você deixa de ser um instrumento que Deus poderia usar para ganhar a vida dessa pessoa e passa a ser um instrumento que afasta, que ofende. E esse não é o nosso papel, meu irmão. Não é o nosso papel. O Senhor nos trouxe hoje aqui, você veio para o Arena e você começou o Arena Jovem pulando, celebrando. Depois você entrou no momento de quebrantamento, de adoração. E agora Deus está nos trazendo para um momento de despertamento. Nós não estamos vivendo dias fáceis. E quando nós não nos posicionamos para que Deus nos use da maneira certa, nós perdemos pessoas. Você já ouviu falar de Jó? Quantos conhecem Jó aqui? Eu, particularmente, ninguém caiu na minha conversa. Já estão acostumados, né? Eu caio quase toda vez. Mas eu conheço Jó pelo que a palavra fala. Desculpa. Jó eu também conheço, mas eu estou falando de Jonas. Tá? É primo, Jó, Jonas. A Bíblia diz que quando Jonas foi chamado por Deus, Jonas recebeu a missão de pregar contra Nínive, porque Nínive era uma cidade que estava doida. Vida louca, distante do projeto de Deus, afastada do projeto de Deus. Só que Jonas sabia em seu coração que Deus era um Deus misericordioso. Aí, o que é que Jonas faz? Foge da presença de Deus e vai para um outro lugar que Deus não havia ordenado. Estou resumindo aqui para você entender o que eu quero falar para você. Aí, você conhece a história, Jonas vai para o meio do mar e Deus vai e encontra Jonas lá, manda uma tempestade. Enfim, Jonas se joga no mar. Deus misericordioso manda um peixe, traz Jonas de volta para o lugar que Deus queria usar Jonas, e a Bíblia diz que Jonas se posiciona e vai pregar. E alguém sabe o que aconteceu com a cidade de Nínive? Deus destruiu, não foi? Não. Quando Jonas chegou e começou a pregar, a palavra de Deus diz que toda a cidade se arrepende. Se arrepende, meu irmão. Jonas antes era o Jonas que estava com medo de se posicionar e falar o que Deus queria usar para ele falar. Mas quando ele se posiciona e deixa Deus usar, a Bíblia diz que a cidade se arrepende e começam a se humilhar e se voltam para aquilo que Deus queria, para a vontade de Deus. Quando você não se posiciona da maneira certa, muitas vidas ao seu redor padecem. Mas quando você assume aquilo que Deus te deu e se posiciona no lugar que Deus te colocou, meu irmão, toda uma cidade se arrepende e é transformada pela presença de Deus, só porque você se posicionou do jeito certo. Você pode ser o Jonas que olha para o vizinho e fala assim: esse cara nunca vai se converter, esse cara nunca vai ser alcançado, esse cara, meu Deus do céu, mais fácil Jesus voltar. Ou você pode ser o cara que chega para ele e fala assim: meu irmão, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida.
O que você está vivendo hoje não é aquilo que Deus tem para você, mas no dia que você abrir seu coração, você vai ver o que Deus tem na sua vida. Veja a diferença. Você pode ser a pessoa que chega, que recrimina, que escanteia, ou pode ser a pessoa que fala assim: meu irmão, sabia que Deus te ama? Sabia que Deus tem um projeto na sua vida? O cara é diferente, o cara está vivendo outro mundo. Mas e daí? Qual é a sua posição diante dessa situação? Como é que você tem falado de Jesus? Como é que você tem vivido aquilo que você prega na igreja, que você prega na sua célula, aquilo que você aprende no seu discipulado? Como que você tem externado isso lá fora? Como é que você tem falado disso lá fora? Eu queria que abrisse para mim Tiago 2. Olha, Tiago 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade. 2. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. 3. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas se disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. 4. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que amam? Amém. Toda vez que você olha para o seu irmão e você pontua várias situações nele que não é a sua função, e você diante disso determina qual é o lugar que ele merece estar, se ele merece ou não ouvir a palavra de Deus, se ele merece ou não vir para o revisão de vida, se ele deveria ou não estar aqui com você, você não está vivendo o que Jesus ensinou. Porque eu não sei se você lembra, mas quando Jesus estava na terra, Ele não se sentava com ricos, Ele não se sentava com os sábios, Ele se sentava com os doentes, Ele se sentava com os fedidos, com os perdidos, porque Ele não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos, e é nesse meio que nós precisamos entrar, porque é ali que Deus quer operar a transformação. Você não pode ser a pessoa que olha e pontua coisas que não lhe cabem, meu irmão. Deixa Deus agir na vida do irmão através da sua vida. Ao invés de você ser instrumento na vida do diabo, deixe Deus tornar você um instrumento na mão dele. E você vai ver quantas vidas Deus vai transformar através de você. Sabe, o apóstolo Paulo é um cara que eu admiro muito, muito. Eu acho que depois de Jesus, eu falo isso para os meus discípulos direto, depois de Jesus, no dia que Jesus voltar ou me levar, a primeira pessoa que eu vou querer conhecer é o apóstolo Paulo. Porque, meu irmão, pensa num homem de Deus. Se você parar para ler as cartas de Paulo, a história de Paulo, Paulo sempre tem um ensinamento necessário para a gente. Aí Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo está dizendo que a igreja é como se fosse um corpo. E existem vários braços, várias pernas, várias bocas, e, enfim, é um corpo. Esses membros compõem esse corpo. Mas quem é o cabeça do corpo? Quem é o cabeça do corpo? Quem é o cabeça do corpo, meu irmão? Jesus Cristo. Paulo está ensinando que você vai ter que conviver com várias pessoas diferentes de você, mas elas não estão aqui para separar o corpo.
elas estão aqui porque fazem parte do mesmo corpo. E só existe uma cabeça, que é Cristo. Você entendeu o que Paulo está falando para a gente hoje? Você não está aqui para dividir, você está aqui para somar. Porque o mesmo Deus que transformou sua vida, também pode transformar a vida do seu irmão. E da mesma forma que você é importante, ele também é. Você está entendendo? Para de olhar para o seu irmão e julgar o que ele merece ou não. Não é seu esse papel. Você está deixando de ganhar vidas para Jesus, porque você está com um olhar muito crítico, porque você pontua se a pessoa vai ou não para a igreja, se ela vai ou não aceitar seu convite. Para, meu irmão, deixa o Espírito Santo fazer o papel dele, faça você o seu. Você faz parte do corpo, e as pessoas que Deus está trazendo, é porque também precisam fazer parte do corpo. Você pode dizer amém? Amém. Vamos adiantar. Olha, a obra de Deus é para todos. A obra de Deus é para todos. Você pode dizer amém? Amém. Mas como assim é para todos? A obra de Deus é para aquele que sabe cantar muito, mas aquele que não sabe cantar também é para ele. A obra de Deus é para aquele cara que prega muito bem, mas aquele cara que está aprendendo a falar na célula, também é para ele, olha só. A obra de Deus não é somente para aquele que veio do berço cristão, nasceu na igreja, mas para aquele que passou 40 anos fora no mundo lá, vivendo uma vida louca, e hoje conheceu Jesus. Olha só, a obra de Deus também é para ele. Deus, quando mandou Jesus na cruz, morrer por nós, ele não fez acepção. Jesus não falou assim, eu vou morrer por Felipe, mas não vou morrer por Rafael. Deixa eu mudar. Jesus não falou assim, eu vou morrer por Rafael, porque Rafael faz umas rimas muito massa. Eu não vou morrer por Felipe, porque Felipe é uma negação na rima. Misericórdia. Ainda bem que não foi por essa razão que ele morreu por nós. Jesus, quando morreu na cruz, foi porque ele te amou. E esse amor de Jesus não é baseado naquilo que você pode oferecer para ele, mas é baseado, sabe em quê? Naquilo que ele já enxerga em você, naquilo que ele te criou para ser. Talvez você olhe para você hoje e você não entenda, por que você está aqui? Por que eu, Senhor? Por que eu estou aqui hoje nesse Arena Jovem? Por que eu estou liderando a minha célula? Por que eu estou nessa equipe, Senhor? É porque você é a pessoa que Deus levantou para mudar toda uma geração. Mas essa mudança acontecerá a partir do momento que você se posicionar da maneira certa. Você pode dizer amém? Amém. O amor, nem todos farão aquilo que você faz. No reino de Deus, existem várias pessoas que fazem várias coisas diferentes, mas elas nunca fazem a mesma coisa. Existem vários ministros de louvor aqui, mas eles nunca ministram igual. Você já percebeu isso? Existem vários ministros de dança que nunca dançam igual. Você já percebeu isso? Existem 2 bispos aqui, nossos profetas, Bispo Alex e a Bispa Aninha, mas eles não pregam igual. Você já percebeu isso? Porque Deus usa cada um de forma diferente, mas todos são importantes no reino de Deus. Deus não usa mais um e menos outro. Deus usa todos a partir do momento em que todos se posicionam da maneira certa. Mas eu não sei falar muito bem, filhão. Tudo bem, é você quem Deus quer usar. Ah, mas eu não sei cantar muito bem, não tem problema. Deus recebe o seu louvor igual. Porque todos que estão aqui são importantes. Porque todos que vieram para cá foram escolhidos e chamados pelo Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Seu irmão pode não fazer da forma que você faz. Seu irmão pode não ser quem você é. Mas ele não foi chamado por você. E ele não faz para você. Ele faz para Deus. E quem tem que julgar se está bom ou não, não é você, é Deus. É para Ele que está sendo feito. É por Ele que nós estamos aqui. Não assuma a posição que cabe ao Espírito Santo de Deus. Faça a sua parte, meu irmão, e deixa Ele fazer a dele. Se a sua parte é falar de Jesus para alguém, fale. E o Espírito Santo vai convencer. Se a sua parte é orar pela vida de alguém, ore. E o Espírito Santo vai quebrantar.
mas não assuma a posição que não lhe cabe. Deixa ele agir naquilo que ele precisa fazer. Amém, meu irmão? O amor lança fora todo medo. Sabe qual é o problema de nós estarmos vivendo, muitas vezes, na posição que cabe ao Espírito Santo? É porque em vez da gente trazer para perto, a gente afasta. Em vez da gente ganhar o coração, a gente reprime, a gente exclui, a gente julga, a gente fere. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus, ele preenche todos os vazios que existem em nós. Quantos já foram alcançados por esse amor? Quantos já tiveram suas vidas transformadas por esse amor? Se você parar para pensar na sua história, antes e depois do revisão, quem era você? Quem era você? Deixa eu falar um pouquinho para você quem eu era. Eu sou da igreja desde os 6 anos, sou evangélico desde os 6 anos. Eu praticamente nasci na igreja, porque minha tia sempre foi cristã, e aos 6 anos ela me levou para a igreja e eu aceitei Jesus sem saber o que é que eu estava fazendo. Então toda a minha juventude foi na igreja. Só que a minha juventude na igreja era... Você já ouviu falar na expressão, um pé dentro e um pé fora? Eu era os 2 pés dentro, mas o coração fora. Eu era uma pessoa na igreja e na minha casa eu era outra. Eu era alguém que falava do amor de Jesus, mas na hora de viver aquilo ali dentro da minha casa, eu era a pior referência de um cristão. Porque eu não sabia respeitar os meus pais, eu não sabia respeitar os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos. Um deles, inclusive, tinha como referência um primo meu, que tinha a vida toda errada. Mas eu era o crente da casa. Só que eu não era a referência. Eu era uma pessoa que reprimia, que excluía, que ofendia, que era grosseiro. Eu era o contrário daquilo que se espera de um cristão. Mas eu estava na igreja, eu cantava na igreja, eu orava, eu liderei jovens na igreja, eu dei aula na escola dominical, quando eu era da fase da escola dominical. Eu fiz tudo isso, mas em casa eu não era aquilo que eu pregava. E eu fui por muitos anos um instrumento nas mãos do diabo, na vida da minha família. E eu passei eu tenho 29 anos, 29 anos. Eu passei 25 anos da minha vida com raiva do meu pai, porque eu achava que o meu pai não tinha assumido a posição que ele deveria. Eu achava várias coisas do meu pai, até descobrir a história de vida do meu pai, e perceber como eu era inútil, sabe? Como eu estava errado. E eu passei 25 anos gerando no meu coração uma raiva do meu pai, que até hoje eu olho assim e falo, meu Deus, por que eu perdi tanto tempo? E o meu pai não é meu pai de sangue, meu pai é meu padrasto, porque ele me criou desde pequeno, então é meu pai. Ele tem mais 2 filhos com a minha mãe, são filhos de sangue, meus 2 irmãos. Só que o meu pai, em toda a minha vida, ele nunca me tratou como se eu fosse o bastardo. Eu sempre me senti filho, mas eu nunca fiz ele se sentir pai. Entende como é forte isso? Eu fui amado, eu fui recebido, eu fui cuidado, eu fui ensinado, mas eu não amei, eu não retribuí, eu não respeitei por muitos anos. Não respeitava meus pais, não respeitava meus irmãos. Até que teve um dia em que eu fui alcançado no Revisão de Vidas. E eu já era crente, mas eu não conhecia o poder do Evangelho. Até esse momento eu usava a palavra para ferir, para machucar, para, sabe, afastar. Até que um dia a palavra de verdade me alcançou e eu entendi qual era a minha posição e o que é que eu precisava fazer. Aí eu saí do Revisão e eu falei assim, Senhor, hoje eu vou contar toda a minha vida para o meu pai, para minha mãe, tudo que eu fazia. No meio desse processo, eu não tive coragem de falar com os meus pais. Aí eu dei a sorte do meu Revisão ser uma semana antes da conferência. Você lembra disso, Isla? A conferência Invencível foi a minha primeira conferência. E aí eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo.
Só que a única coisa que eu pedi ao Senhor é que Ele falasse comigo na minha família, na área da minha família, porque era lá que eu precisava ser curado, porque lá era a área em que eu mais tinha ferido pessoas, que eu mais tinha machucado pessoas. Aí na conferência, o bispo Alexandre, em algum momento, ele fez uma ministração sobre paz, sobre família, e meu irmão, eu só lembro de chorar e chorar, porque Deus estava falando comigo exatamente aonde eu precisava. E eu estava muito machucado, porque quando você machuca muitas pessoas, você não percebe, mas você é o mais machucado na história. Porque enquanto você está ferindo, o diabo está te destruindo por dentro. Até do momento em que o Senhor te constrange em amor, e você fala assim, meu Deus, onde é que eu estou? O que é que eu fiz da minha vida? E aí nessa ministração eu saí, eu falei assim, Senhor, hoje eu vou falar com meu pai, vou falar com a minha mãe. Aí eu cheguei em casa, eu falei assim, mãe, senta aqui, pai, senta aqui. E aí eu passei acho que uns 10 minutos para falar, porque eu comecei a chorar. Aí eu comecei a contar toda a minha vida. Por muitos anos eu desrespeitei, eu ofendi vocês, e eu não era um exemplo aqui dentro, nunca fui. Mas Deus falou comigo esse final de semana, eu falei mesmo assim. E eu queria pedir perdão a vocês por tudo que eu tenho feito, pela maneira que eu tenho vivido, por tudo que eu não fiz por vocês. E eu comecei a falar, e eu chorava, falava. Minha mãe é manteiga derretida, minha mãe só fazia chorar. Só que aí eu me resolvi com os meus pais. Hoje meu pai me olha de uma forma diferente, porque eu aprendi a entregar ao meu pai aquilo que ele merece. O amor que Jesus tem pela vida dele. Só que aí faltava falar com os meus irmãos. Um dos meus irmãos está aqui hoje. Eu queria chamar ele aqui, vem cá, filha. Porque o Marquinhos, para quem não sabe, é meu irmão mais novo. E eu trouxe ele para o revisão uma vez, e ele saiu na metade do revisão, essa terra. Não quis ficar até o final. Eu falei, não, tudo bem, vai. E aí depois de muito tempo ele voltou, mas dessa vez ele se firmou e está aqui hoje. É líder de célula, é casado, tem uma filha. Mas eu não estou aqui, eu não estou chamando ele aqui para falar das partes boas. Eu estou chamando ele aqui porque eu queria pedir perdão a ele diante da igreja. Porque o meu irmão é uma pessoa que eu feri muito por muitos anos. Eu não sei se você lembra disso, não sei se deu amnésia depois, mas numa das nossas brigas, eu quebrei um banco de plástico na cabeça do meu irmão. Você lembra disso? Eu nunca te pedi desculpa. Eu estou trazendo ele aqui, porque o Senhor me deu a oportunidade de ganhar a vida do meu irmão, mas ainda tem um que falta ser alcançado. E talvez você esteja nessa condição em que você se transformou numa pessoa que fere, que ofende, mas Deus ainda quer usar você para restaurar relações. Não importa se o seu pai te abandonou, se a sua mãe se distanciou, se o seu irmão nem olha na sua cara, é a partir de você que Deus quer mudar as relações na sua casa. Você é o instrumento que Deus quer usar para mudar a história da sua família. Não afaste e traga para perto, meu irmão. Filhão, você é a pessoa mais importante da minha vida, e eu te amo muito, velho, muito, muito. E eu queria te pedir perdão por todas as vezes que eu não fui o melhor irmão para você. E eu me sinto honrado, porque Deus está me dando a oportunidade de reconstruir isso na sua vida, ver você formar sua família, sua filha. Você vai alcançar os lugares altos, e eu quero estar perto para desfrutar disso. Você me perdoa? Eu te amo. Deus me deu a oportunidade de experimentar aquilo que eu não tinha vivido por muitos anos. Desde o momento em que eu assumi uma posição que era a minha posição.
Às vezes você só reclama do seu pai, da sua mãe, você só reclama do seu irmão do discipulado, você só reclama do seu líder, mas ao invés de reclamar, por que você não se coloca na posição de abençoar a vida dele? Por que você não se coloca na posição de entregar amor? Se existe amor no seu coração, por que você não entrega isso na vida das pessoas? Por que você só fere? Por que você só usa a palavra para afastar, ao invés de ganhar? Não é essa posição que Deus te chamou para viver, meu irmão. Não foi isso que Deus projetou para a sua vida. Não foi. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora. A gente falou muito sobre o momento em que a gente assume a posição errada nas nossas vidas. Mas talvez você tenha sido a pessoa que foi mais machucada na sua casa, na sua família, que foi mais ferida, seja pelos seus pais, pelos seus irmãos, por alguém que te machucou, por alguém que te rejeitou na igreja, porque você é diferente, porque você se veste diferente, ou porque você não sabe falar muito bem. Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar que o projeto que Ele tem na sua vida é muito maior do que aquilo que as pessoas estão falando para você. Talvez o seu coração tenha sido destruído aos poucos por palavras negativas que lançaram contra você. Talvez a sua história tenha sido manchada em algum momento, porque alguém simplesmente não acreditou que você poderia ser a pessoa certa, que Deus poderia te usar na sua família. Mas aquilo que as pessoas falaram até hoje não é a verdade para você. O que Deus quer fazer na sua vida é algo que está além dos seus pensamentos. É algo que está além daquilo que você mesmo projetou para você. Não é um problema ser diferente. O importante é você ser luz e resplandecer o Espírito Santo. Então eu queria chamar aqui na frente agora toda pessoa que já foi ferida por alguém, seja seu pai, seja sua mãe, seja um irmão, seja um amigo. Se você já recebeu uma palavra negativa que travou você, que paralisou os seus caminhos, eu queria te convidar aqui para o altar hoje. Se alguém já lançou maldição contra a tua vida em algum momento, você não vai ser ninguém, você não nasceu para se dar bem, não nasceu para ser feliz, você tem que estar aqui no altar, porque hoje o Senhor vai quebrar palavras de maldição que foram lançadas contra você nessa noite. Você não é o que o diabo diz sobre você, mas aquilo que a palavra diz. Então comece a entregar no altar tudo aquilo que colocaram sobre a sua vida que não pertence a você. Enquanto o louvor toca, eu quero que você comece a entregar. Entregue: Senhor, eu não aceito mais isso na minha vida. Senhor, eu não nasci para viver dessa forma. Senhor, eu não sou aquilo que o meu pai, que a minha mãe lançou contra mim. Eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Coloque suas marcas em mim. Comece a orar. Comece a orar. Você me ama. O amor do Senhor vai entrar em você agora. E Ele pode preencher todas as lacunas e vazios que existem ainda em você. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Senhor, em nome de Jesus, Que você fez por mim. ouve orações nessa noite. Que suas marcas em mim. Ouve as orações dos teus filhos nessa noite. Que as marcas que Talvez existam pessoas aqui que estão quebradas por dentro e ninguém nem faz ideia, mas o Senhor trouxe aqui hoje porque o Senhor deseja reconstruir histórias nessa noite. O Senhor deseja reconstruir famílias nessa noite, restaurar relacionamentos que foram afastados, que foram destruídos. O Teu Espírito Santo pode mudar a história, Senhor. Assim como o Senhor mudou a minha e tem mudado a minha vida.
Muda a história dos seus filhos nessa noite. Poderia fazer por tudo o que você fez por mim e amar como você me ama. Oh, Senhor, É o mínimo que eu poderia fazer por tudo. queria pedir aos meus irmãos que pudessem orar pela vida deles, por favor. Enquanto você está aqui no altar, eu quero que você comece a falar. Fale, não só ouça. Comece a falar: Senhor, eu ouvi isso do meu pai, eu ouvi isso da minha mãe, do meu irmão, e eu não aceito mais na minha vida. Comece a declarar que você recusa as palavras de maldição na sua vida. Comece a declarar que você recusa viver aquilo que os seus pais viveram. Comece a recusar em palavras, não aceite mais. O que Deus tem na sua vida é uma mudança completa de histórias. Comece a falar agora diante do altar tudo aquilo que você precisa abrir mão, tudo aquilo que você precisa confiar aos pés de Jesus. Comece a falar. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. Senhor, em nome de Jesus, Coloque suas marcas em façam sentir a tua presença nessa noite. Coloque as marcas Que o que o Espírito Santo amor possa fez entrar em em corações você. e mudar a situação que eles estão vivendo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o teu Espírito Santo preencha os vazios em cada coração nessa noite. Que todas as feridas sejam saradas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo. O que Comece a orar, comece a entregar, comece a declarar. Você não é aquilo que falaram contra você. Não mais. Você não vai mais viver aquilo que decretaram contra você. seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor. Se você já recebeu a oração, eu quero que você fique de pé nessa hora. Suas mãos aqui na terra, Se levante. Se levante como alguém que tem uma história escrita por Deus. E comece a declarar essa canção. Porque talvez ela seja a sua nova história. Ela representa a sua nova história. E ser seus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor. E olhar com seus olhos de graça e amor. Você me ama. Comece a cantar, levante as suas mãos e comece a cantar esse louvor. Porque um amor que é incondicional invadiu seu coração nesse momento e está transformando a sua casa. Amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama. Cante isso nessa noite. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Deixa eu falar uma coisa pra você. A Bíblia diz que quando Samuel vai ungir Davi rei, que Deus manda Samuel entrar na casa de Davi para ungir o novo rei de Israel. Samuel olha para todos os filhos, irmãos de Davi, e começa a se impressionar, porque a Bíblia fala que os irmãos de Davi eram homens robustos, bonitos, fortes, eram homens de guerra. E Davi era pequeno em estatura, não tinha beleza, e nesse exato momento estava no pasto cuidando das ovelhas.
enquanto que os seus irmãos estavam na mesa para comer. E Deus começa a falar para Samuel: não é esse quem eu escolhi, não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel começa a olhar a aparência: mas ele é forte, Senhor, mas ele é bonito, ele é grande, ele vai aguentar o rojão. E Deus fala: não é esse que eu escolhi. Aí Samuel descobre que existe um Davi lá no pasto cuidando das ovelhas, que ninguém dava nada, que ninguém via um futuro, que não se via um valor, porque Davi era um ninguém. Mas Davi era o escolhido por Deus. Sabe o que aconteceu? Samuel unge Davi. Sabe quem foi Davi? Somente o cara que derrotou um dos maiores gigantes que a Bíblia fala. Talvez você se olhe e ache que a sua vida é voltada e pautada no que falaram para você. Mas você foi escolhido, sabe por quê? Porque enquanto existiam pessoas que viviam de aparência, Deus conhecia o seu coração. Quando entrava no seu quarto e começava a orar, Deus alcançou você, e é por causa disso que você está aqui hoje. Você é o Davi que Deus levantou nessa geração para mudar a história de Israel. E Israel aqui é a sua casa, é a sua família, é onde você estiver. Deus vai usar você, é você quem Ele levantou. Para de se olhar como um Zé Ninguém. Para de dar ouvido ao que as pessoas falam. Permaneça, permaneça, permaneça onde Deus te colocou. Comece a viver o que Ele te chamou para viver. Você é o que a Bíblia diz, meu irmão. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Cante isso, cante isso. Comece a adorar o Senhor. Comece a liberar a adoração ao Espírito Santo. Vamos, comece a adorar, liberar palavras de adoração. Adore, adore. Você é uma nova pessoa em Deus. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus filhos. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. A gente vai finalizar, mas a partir de hoje você não pode mais andar de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque você já foi lembrado por Deus hoje quem você é quando está em Deus. Você não é o que falaram, você não é o que projetaram. Ah, mas vai ser ninguém. Ah, vai ser igual a mãe, vai ser igual ao pai. Não, eu vou ser aquilo que o Senhor diz que eu sou. E eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, eu entendo que o vencedor é aquele camarada que consegue conquistar várias coisas no seu esforço. Mas o mais que vencedor é aquele cara que se levanta mesmo estando com uma história totalmente destruída, e o Senhor levanta ele com tanta unção e ousadia que ele se forma, é o primeiro a se formar na família, é o primeiro a ter a própria empresa no meio da sua família. É aquele que as pessoas olham e não dá nada, mas Deus levanta e fala assim: é meu filho, eu escolhi, eu separei, é meu. Você é dele, meu irmão, você é dele.
vez que o diabo tentar falar ao seu ouvido novamente que você não merece estar aqui, lembre-se que Deus nunca erra nas suas escolhas. Você não é obra do acaso e nem é uma coisa fora da curva. Aquela história de que Deus escreve certo por linhas tortas é mentira. Deus escreve certo porque Ele não erra. E você não é um erro. Você é obra-prima da criação. Você pode dizer amém? Eu queria saber se no nosso meio hoje tem alguém que foi lembrado pelo Espírito Santo de que tem uma identidade em Deus e quer entregar sua vida por completo aos pés do Senhor Jesus. Eu queria te convidar para vir aqui na frente para nós orarmos por você. Se você já entendeu o que Deus tem na sua vida, entregue ela ao Senhor nessa noite. Deixa o Senhor transformar a sua história. Deixa o Senhor te mostrar para que você está aqui. Deixa o Senhor te revelar qual é o amor que Ele tem pela sua vida. Você não é o que fala. Entregue sua vida ao Senhor nessa noite. Tem mais pessoas para se entregar ao Senhor nessa noite. Não resista ao que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Não resista ao que Deus está trazendo ao seu coração. Confie a sua vida no altar nessa noite. Deixa Ele mudar a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Olha para mim aqui, minha gente. Deixa eu olhar para você. Porque eu estou vendo pessoas que nasceram para viver uma história poderosa. Sabe? Talvez você tenha vindo para cá hoje achando que não tinha futuro, mas você não fazia ideia do que Deus estava preparando para você. Tudo que falaram para você. Como é teu nome? Ana. Sabia que seu nome é profético, Ana? Ana gerou filhos. Ana gerou Samuel, que ungiu Davi. E você não faz ideia, Ana, do que Deus vai fazer através da sua vida. Você não faz ideia, Ana, do que Deus quer fazer através da sua história. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida que está aqui nessa noite. Eu te agradeço porque o Senhor tocou em seus corações e eles entenderam que o que o Senhor tem para a vida deles é muito melhor e muito maior do que aquilo que falaram, do que aquilo que projetaram, do que aquilo que eles mesmos pensaram ou sonharam para si mesmos. Eu oro para que a partir de hoje o Teu Espírito Santo seja o condutor dessas vidas em nome de Jesus. E que eles tenham a certeza todos os dias de que existe um amor que sustenta eles em todos os lugares onde eles chegarem. Dê a eles força e sabedoria para permanecerem firmes no Senhor. E que através dessas vidas, suas famílias sejam transformadas, suas casas sejam alcançadas e a vida deles sejam mudadas por completo para a glória e honra do Teu santo nome. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Agora deixa eu falar para vocês uma coisa. Dá uma olhadinha lá para trás, olha para trás e vocês vejam a família que vocês ganharam hoje. Prazer. É uma honra ser o novo irmão de vocês. Amém? Temos visitante nessa noite? Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Vocês que vieram para cá, fiquem aqui e permaneçam. É a primeira vez também? Amém. Teu nome? Alefab. Menino, tu é diferenciado mesmo. A palavra foi para tu hoje. Nome é top. Olha só, teu nome? Ilana. Que Deus abençoe sua vida. Camila. Teu nome? Maria Eduarda. Stephanie, sejam bem-vindas. Caio, filhão, seja bem-vindo. Tu já é de casa, tu tá voltando pro lugar que não era para tu ter saído, né? Minha gente, vou pedir para vocês acompanharem aqui, ó. A Eline,
ela tem uma palavra topada para falar com vocês. Vocês podem acompanhar ela, por favor? A igreja pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Amém. Agora eu queria passar o microfone para a mulher mais linda dessa igreja. Deus abençoe vocês, amém? Agora eu vou falar igual a Yasmin. Fala, Arena Jovem! Eu queria que vocês se sentassem, respirassem um pouquinho agora. Eu queria que abrisse para mim, por favor, em Lucas 12:15. Lucas 12:15. Em Lucas 12:15 fala assim: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Para que serve o dízimo, Clara? Deixa eu te falar uma coisa. O dízimo serve para você não ser egoísta. O dízimo serve para você aprender a depender de Deus até nas suas finanças. Você sabia disso? O dízimo, ele não é algo que você traz. Não. O dízimo, ele é a forma de você agradecer as bênçãos que Deus tem te dado. Você não dá, você devolve. Você está entendendo o que eu estou falando, Arena Jovem? O dízimo, ele é a prova de que você tem gratidão por tudo o que Deus tem feito com você. Ai, Clara, mas eu só ganho R$10. Dízimo real. Ai, Clara, mas é tão pouco para dizimar. Deixa eu te falar, não é o valor que vai dizer, se Deus vai dizer assim, é pouco ou é muito. Deus, ele está vendo a aliança que você tem com Ele. E é através dessa aliança que sua casa é protegida. Então, se você tem seu dízimo, eu queria que você trouxesse nesse momento aqui no meio, né, nesse cestinho aqui com a Victoria, que vai casar, graças a Deus. O Emanuel, graças a Deus, vai casar. Deus é bom na vida dele. E a oferta, Clara? Eu falo sempre para os meus discípulos assim, a nossa oferta tem que ter um nome. Fala assim comigo, a minha oferta tem que ter um nome. Eu vou contar um testemunho para vocês. Tem um que eu queria muito contar, mas eu ainda estou proibida pelo bispo, não posso contar ainda. Mas o que eu quero falar para vocês é sobre a conferência do ano passado. Na conferência do ano passado, nós trouxemos pessoas na nossa equipe. E no momento de oferta, da oferta de sacrifício, eu fiz uma oferta e eu disse assim para Deus, Deus, ano que vem, eu não quero ser apenas 7 pessoas na conferência. Eu quero ganhar vidas para o teu reino. Eu quero trazer pessoas para a conferência para elas verem, porque na conferência você entende o que é cessar a nossa terra. Você tá entendendo isso? É na conferência. Quem nunca veio na conferência aqui? Levanta a mão. Vai ser a primeira. Minha gente, vocês não sabem como é a conferência, não? E eu fiz essa oferta ano passado. E esse ano nós já estamos com 15 inscrições feitas para a conferência. Você tem noção de como quando a nossa oferta ela tem nome, ela tem propósito, Deus ele vai lá e te dá a colheita. Trabalhe duro que a colheita virá. Isso é uma certeza. Então se você tem a oferta, traga aqui nas nossas laterais. Venha receber a unção da mão dos nossos obreiros Horaci e Isla. Ninguém mais. Isso, amém. Vamos orar pelas nossas ofertas.
Vocês podem levantar. Deus, obrigada por cada oferta aqui depositada hoje, Senhor. Que em nome de Jesus essas ofertas elas multipliquem a 100 por 1. Pai, obrigada pelos dízimos, pelas alianças que foram feitas, Pai. Que em nome de Jesus o devorador seja repreendido da casa dessas pessoas hoje, em nome de Jesus. E que essas alianças não sejam quebradas nunca, Pai. Obrigada por tudo que Tu tens feito em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. A gente sempre fala que o Revisão, ele é o quê? E o Arena Jovem hoje foi o quê? Vão em paz, que Deus os abençoe. Vocês são liberados. Pressionados, mas não desanimados.